Oi! E aí, você já sentiu solidão? Claro que sim, né? Todos nós sentimos solidão e a solidão faz parte da nossa vida. Mas a gente tem que entender e saber direitinho qual que é a diferença entre solidão, solitude, melancolia e depressão. A solidão, ela é sentida mesmo quando a gente está cheio de gente ao redor. Tem muita gente e a gente fica ali remoendo aquele sentimento ruim, né? Uma coisa doída, a gente sente que está sozinho. Esse sentimento de solidão, ele se manifesta normalmente com sensação de abandono, de rejeição, de não aceitação, insegurança, ansiedade, insignificância, só sentimento negativo, né? E todos esses sentimentos, eles vão nos levar a um prejuízo no nosso trato social, né? No nosso relacionamento com as outras pessoas. E isso vai nos levar a uma baixa autoestima e um distanciamento social. E isso é péssimo, é muito ruim para todos nós. Existem 3 tipos de solidão que a gente tem que analisar. A primeira é uma solidão emocional. É aquela solidão que a pessoa precisa de um parceiro que divida com você, que tenha um relacionamento mais profundo, né? Mais empatia, que vocês pensem parecido, que você encontre apoio naquela pessoa. Isso pode ser um amigo, né? Um amigo íntimo ou um parceiro amoroso, independe disso. Então, essa é uma solidão emocional. Você está sempre sentindo falta de um companheiro, de um companheirismo, né? Uma amizade, uma coisa mais próxima de você. Nós temos a solidão social, que é aquela solidão que mesmo quando você está junto de muitas pessoas, você está sentindo que você não faz parte daquele grupo, você não é aceito. Você pode até estar com muita gente do seu lado, mas você fica ali meio perdido. Você pode pensar nisso quando você muda de cidade, muda de trabalho, né, muda de emprego, muda de escola, né? A gente sempre fica meio isolado, né? Primeiro dia de aula, todo mundo lembra como que fica ali meio perdidinho, né? E a solidão situacional, que é aquela solidão temporária que você sente pela perda de algo muito importante. Então, pelo divórcio, pela perda de um ente querido, pela perda de um trabalho, né? Então, tudo isso aí vai te causar uma solidão situacional, que é temporária, só naquele período ali. Então, veja bem, a solidão, ela está sempre relacionada com sentimento negativo. Isso tem que ficar gravado na mente da gente. Algumas pesquisas chegaram à conclusão de que a solidão pode aumentar em 30% os casos de AVC e também de infarto. E olha que curioso, o AVC é no cérebro, onde está a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. É a sede do nosso espírito. E o coração está relacionado com o amor, né? O amor ao próximo, o amor a um ente querido, o amor de um parceiro de vida. Geralmente são problemas relacionados com amor. Então, existe a solidão, e essa é uma solidão ruim, né? São sentimentos negativos. Mas existe um outro tipo de solidão, entre aspas, que na verdade se chama solitude, que é uma coisa boa. A solitude é quando o indivíduo está no controle da situação. Ele se conhece, ele gosta de estar só para poder refletir, para meditar, para se encontrar, para conversar consigo mesmo, para fazer suas preces, para conversar com a sua essência divina. Essa é a solitude. E a solitude é uma coisa boa. Enquanto a solidão leva o indivíduo ao prejuízo, né, e uma solidão pode chegar a ponto de causar uma depressão, que é uma coisa muito ruim.
Quando a depressão acontece, o indivíduo vai precisar de tratamento psicológico e medicamentoso, através de um profissional especializado. A solitude não, a solitude é uma coisa boa. Nós, homens, seres humanos, nós não fomos feitos para viver sozinhos. E é no trato com o outro, no trato social, que nós aprendemos a nos enxergar. É no outro que nós reconhecemos o nosso próprio erro. E é através disso, reconhecendo os nossos defeitos, as nossas deficiências, que a gente vai evoluindo. Nós somos espíritos imortais, criados imperfeitos, e estamos todos caminhando em rumo da perfeição. Somos todos filhos de um mesmo Pai, começamos de uma mesma forma e terminaremos de uma mesma forma. Não existe diferença nenhuma. Então, nós precisamos aprender a identificar aquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos. E isso é através do autoconhecimento. E como é que a gente vai buscar esse autoconhecimento? Praticando a solitude. Porque é lá na solitude que a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas dificuldades. A gente não pode ficar negando, né? Eu não sou egoísta, eu não sou intolerante, eu não sou impaciente. Todos nós somos, todos esses defeitos, eles são pertinentes a todos nós. A gente precisa reconhecer e trabalhar isso. Nós não podemos nos fechar num casulo, né? Nos afastarmos do trato social para evitar que esses vícios, essas coisas aconteçam, esses aborrecimentos, porque é nesse trato social que a gente vai crescer e vai evoluir. Então, nós precisamos disso. A crença que nós temos na nossa limitação é isso que restringe a nossa mente. Nós somos cheios de crenças limitantes. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo, eu não consigo. Tudo isso dificulta, são crenças limitantes. Somos nós que falamos para nós mesmos que nós não queremos, não podemos, não conseguimos. E quando a gente fala que não vai conseguir, fica difícil de conseguir, né? Então, a gente precisa olhar para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas aflições com outro ponto de vista. Entendendo que são essas dores, essas dificuldades que vão nos ajudar a crescer. Para todo desafio, para toda tribulação, existe uma solução. E a solução está dentro de nós mesmos. Nós vamos encontrar a solução a partir do momento que nós trabalharmos a aceitação e trabalharmos o entendimento de nós mesmos, né? Do autoconhecimento. As coisas ficam mais fáceis a partir daí. Quando você entende, aceita que toda tribulação que a gente vive, ela tem uma razão, essa razão pode fugir ao nosso entendimento no momento. Mas nada acontece por acaso. Na vida, nada acontece ao acaso. Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira. Então, essas dores que a gente está passando são importantes para o nosso crescimento. Então, vamos trabalhar nela, vamos buscar a solução. Ao invés de ficar lamentando o tempo todo. Isso não vai ajudar em nada. Nós, geralmente, buscamos a perfeição. Então, nós queremos ser perfeito, ter o amigo perfeito, ter o cônjuge perfeito, fazer um trabalho perfeito, ter o corpo perfeito. Isso não existe. Ultimamente, com as redes sociais, isso tem piorado. E isso tem atrapalhado muito a nossa sociedade. Pais com muita dificuldade de educar os filhos, porque são os pais falando uma coisa e as redes sociais aí mostrando outra coisa. Então, cada vez mais nós temos jovens com milhares de amigos, milhares de seguidores, mas estão todos sozinhos, isolados dentro de um quarto. Isso é péssimo. Você sabe o que é nanofobia?
É um transtorno psicológico onde o indivíduo tem medo, tem pavor de ficar sem o celular, de não poder usar o celular, do celular descarregar e não ter como utilizar, de perder o celular. A gente tem que aceitar, que admitir que todos nós somos assim. A gente tem uma dependência, pode ser pequena, mas todos nós temos uma dependência do celular. Eu acho que nós somos capazes de esquecer a carteira em casa, mas não esquecemos o celular. O celular vai para todo lado que a gente anda. Ele vai na mão, vai no bolso, mas ele vai sempre junto de nós. E a gente não pode ficar dependente de rede social, dependente de eletrônico. A gente precisa de gente, de trato social mesmo, porque é assim que a gente vai reconhecer e trabalhar nosso autoconhecimento. Quando uma pessoa ela fica sozinha, ela se isola, a tendência é o quê? É ela reagir negativamente, ter dificuldade de interagir e tratar com o outro, né? Então, qualquer atitude dela é uma atitude dura. Por quê? Porque ela tem dificuldade, né? Ela fica tanto tempo sozinha que ela fica ali no eu e só eu, né? E aí não consegue dividir, não consegue trabalhar a tolerância, respeitar o limite do outro. Nós precisamos o tempo inteiro ficar vigiando e não deixar que aquela fantasia de coitadinho que todos nós temos, que ela sobressaia em nossa vida. Para tudo tem uma explicação, para toda dor tem uma explicação, para toda dificuldade tem uma explicação. Nós precisamos de enxergar o outro como um irmão que, assim como nós, está em evolução. Precisamos entender que o outro está errando como nós estamos errando, que ele também está tentando melhorar, está tentando reconhecer. Então, se a gente consegue trabalhar um pouquinho mais a tolerância, a paciência, a gente está ajudando o outro e ajudando a nós mesmos. Isso é um exercício diário. Todos somos irmãos perante a vida, fomos criados da mesma forma e estamos na vida sob a mesma lei. É tudo igual para todo mundo. Nós tivemos o mesmo princípio e teremos o mesmo tempo. Então, não enxerguemos o nosso irmão, que enxerguemos o próximo, como um inimigo, um concorrente, mas como um irmão que também está como nós, com dores, com dificuldades, com medo, querendo crescer, querendo evoluir, né? E praticando a solitude, que é uma coisa boa, é onde a gente vai ter oportunidade de nos conhecermos melhor, identificar o nosso eu, identificar qual o problema que nós temos, qual a dificuldade que está prevalecendo e trabalhar nela aos pouquinhos, todos os dias um pouquinho. Então, aprender a valorizar os prazeres, vamos colocar entre aspas, solitários da vida. É uma boa leitura, é você ficar ali quietinho, de olhos fechados, sabe? Só com você mesmo. É você ouvir o silêncio, você fazer uma prece, meditar. Mas quando a gente fala em prece, não é pegar um livro e ler e repetir aquelas orações lindas, né? Existem orações perfeitas, maravilhosas, que foram feitas por espíritos elevadíssimos, né? E a gente fica ali repetindo sem sentir aquela oração. A gente precisa aprender a ter uma conversa íntima, franca, com o nosso eu interior, né? Com a nossa essência divina. E ser verdadeiro, ser puro. Fala, tô com dificuldade, tô com medo, não sei o que fazer. É a partir daí que essa força vem. A gente vai encontrar a nossa essência divina. Essa força está dentro de cada um de nós. Se nós enxergamos essa força, se a gente passa a enxergar a vida com um outro olhar, as coisas passam a ficar mais fáceis. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele falou que a gente teria dores e aflições,
mas que a gente tivesse paciência, ânimo, força para o trabalho, esperança. E ele passou por aqui, ele teve muita dificuldade e ele fala: eu venci o mundo. Jesus sempre procurava o silêncio para se reencontrar, para recarregar suas energias, suas forças. E ele fazia isso através da meditação e das orações. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo e pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós não temos entendimento, nós não conseguimos compreender a maioria das coisas. É complexo demais para o nosso entendimento, para a nossa pequenez. Então, nós precisamos confiar, aceitar e confiar mais, que nós nunca estamos sós. Sempre estamos acompanhados, cada um dá um nome, é o anjo protetor, é o anjo da guarda, é um mentor espiritual, né? Não sei, cada um chama de uma forma. Mas todos nós temos que ter a certeza que a gente não está sozinho. Vamos lembrar do Salmo 23, quando ele fala assim: mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem é tu? É o nosso Pai, a essência divina, é Cristo. Ele está sempre junto de nós, nos protegendo. Ele sabe de tudo que a gente está passando. Então, momentos de melancolia, momentos de tristeza, elas são importantes e a gente precisa fazer um movimento no momento da dor, do desespero, em busca de ajuda. Não nos esqueçamos nunca. Vida é movimento. A vida não é para ficar parado, é para movimentar. E é para trabalhar, movimento, trabalho. Jesus também experimentou essa solidão, né? Vamos colocar entre aspas a solidão de Jesus. Então, por causa da sua perfeição, né? E do jeito de Jesus para pregar e falar, ele foi incompreendido e foi rejeitado. Olha só algumas passagens. E cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. João, capítulo 7, versículo 53. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Recarregar as baterias. Ele foi meditar e orar, se recompor através da prece. Em Lucas, capítulo 9, versículo 58, ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era quase um andarilho. Ele, como João Batista, ele usava roupas de animais, roupas feitas com o couro de animais. E era um andarilho. Então, ele não tinha aonde ficar, ele dormia onde dava. Seus próprios discípulos incompreendiam Jesus, o entendimento deles era pequeno. E olha que eram os discípulos e foram escolhidos por Jesus. E nessa solidão, entre aspas, né, que a solidão de Jesus, ela era entre aspas, ele vivia solitário, né, entre aspas também. Ele andava, ele ia para todos os lugares, tentando buscar e ensinar os ensinamentos do Pai. No martírio de Jesus, ele ficou sozinho. Os seus discípulos se afastaram, né? Negaram a existência desse mestre. Ele carregou a cruz no seu suplício, ele carregou a cruz sozinho. Ele ficou sozinho crucificado por 3 horas. Mas ele não perdeu o amor que ele sentia. Tanto que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele estava lá sozinho. Embaixo lá estava Maria, que era a mãe de Jesus, né? Mas assim, o processo dele, ele ficou sozinho. Então, nós temos que trabalhar essa solidão negativa, essa solidão ruim,
que aparece através dos pensamentos negativos. E como que a gente faz? Só com prece? Só pedindo ajuda? Claro que não. Vida é movimento. Movimento é trabalho. Então, nós precisamos buscar o trabalho. Chico Xavier, quando ele atendia as mães desoladas, né, pela perda, entre aspas, né, pelos filhos que haviam partido, e elas não tinham possibilidade de gerar outro filho, ele aconselhava elas que utilizassem todo aquele amor que elas tinham no benefício do próprio, cuidando de outras crianças que não tinham pais. Então, ele convidava as mães a quê? Ao trabalho. Nós temos várias oportunidades o tempo todo de trabalhar. Eu não tenho saúde física. Tudo bem, mas você deve ter um ouvido, uma boca, deve ter um ombro, né? Deve ter olho, deve ter um coração que você possa se sentir comovido com algo e fazer uma prece, né? São coisas muito simples do cotidiano que a gente pode fazer no trato com o outro e que vai renovar essa energia que a gente sente. Quando a gente reclama, a gente perde energia, a nossa psicosfera fica ruim, fica péssima. Então, pratiquemos o autoconhecimento, busque o trabalho e assim a gente evita essa solidão negativa. Tem uma frase que diz assim: onde há solidariedade, não há solidão. Olha que bacana, gente. E o que é a solidariedade? É trabalho. E a gente pode praticar solidariedade o tempo todo. E quando a gente fala solidariedade, o que vem na nossa mente? Material, ajuda material. E na verdade não é exatamente isso. A ajuda material ela é importantíssima, bom demais. É uma lei natural divina que a gente precisa praticar. Precisamos deixar que o nosso olhar se amplie mais em direção ao próximo e não apenas em nós mesmos. Então, não deixa essa fantasia de coitadinho ficar te agarrando o tempo todo. Se liberte do coitadinho que está aí dentro e mãos à obra. Quem está doente também pode ser solidário. Quem está infeliz também pode ser solidário. E quando começa a trabalhar, a gente percebe que a solidão vai embora. Agora, se a gente fica quieto, parado, no mesmo lugar, esperando o sentimento ir embora, isso não vai acontecer. Não vai. Jesus fica ali, com a mão estendida, aguardando o movimento da gente. Se nós sentirmos solitários, sejamos solidários, né? E outra atitude importante que a gente pode praticar para trabalhar a solidão é a gratidão. Imagina bem, a gente levanta de manhã, acorda de manhã e já começa assim: ai, vou ter que limpar essa casa. Ai, que preguiça dessas crianças barulhentas que me dão tanto trabalho. Puxa, eu detesto cozinhar, vou ter que cozinhar de novo? Nossa, eu tô com preguiça de trabalhar e aguentar aquele chefe chato. Nossa, meu Deus, quanta lamentação. Vamos trocar? Vamos praticar a gratidão ao invés de lamentar? Que bom que eu tenho uma casa para limpar. Nossa, hoje eu vou preparar uma comida deliciosa para os meus filhinhos tão amados que me dão tanto trabalho, mas que me ensinam muito. Que bênção aquele chefe que exige da gente, que a gente aprende cada dia mais a aprimorar o nosso trabalho, a sermos melhores, né? Que bom, que bênção eu ter esse trabalho que me traz o sustento material, a minha família. É totalmente diferente. Quando a gente reclama, a gente perde energia. Quando a gente agradece, a gente recebe do universo. É o contrário, a gente dá o que tem e recebe de volta. Então, se você dá energia boa, você recebe energia boa. Então, se você agradece, você está melhorando a sua psicosfera. Se você lamenta, sua psicosfera vai ficar cada vez mais negativa e vai atrair mais coisa negativa. E isso é péssimo. Então, não devemos nunca alimentar a ideia do não merecimento. Eu não mereço isso, ninguém me dá isso, ninguém enxerga que eu sou assim, que eu tô sozinha. Para de olhar para dentro e olha para o lado.
Poxa, minha vizinha tá ali, olha só, ela tem dificuldade também, ela tenta. Nossa, olha aquela pessoa ali, tá sempre sorridente, limpa toda a área, limpa todo o prédio, tá sempre bem, com um sorriso no rosto. Por que a gente tem que ficar esperando sempre do outro para nós? Por que a gente não dá o primeiro passo e ao invés de esperar que o outro traga, a gente vai lá e entrega? Sem esperar que alguém devolva pra gente, a própria vida devolve. Nós precisamos ter disciplina, estudar, ter atitude, praticar o autoconhecimento, praticar a gratidão, trabalhar em benefício do outro, praticar a solitude. Não se esqueçam, a solitude, ela é importante, é uma coisa boa que nos ajuda a crescer espiritualmente. O filósofo Arthur Schopenhauer, ele diz: um homem pode ser ele mesmo apenas se está sozinho. E se ele não ama a solitude, ele não vai amar a liberdade. Pois é apenas quando ele está sozinho que pode ser verdadeiramente livre. Quando nós estamos sozinhos, nós podemos ser verdadeiros. Nós não precisamos de sorrir, né, para as pessoas, mas por dentro está pensando outra coisa. Então, sozinhos nós somos nós mesmos. Por isso é que a gente precisa amar a solitude. É aquele momento que você vai se encontrar contigo mesmo. Que lembremos que Jesus, o que Jesus passou, né? Como ele passou o martírio, como ele passou a vida dele, como ele passou pela dor e a solidão, entre aspas, a de Jesus. E reconhecer que não estamos sozinhos, que o nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus, Ele sabe o que estamos passando, o que estamos sentindo e o que nós queremos. Se o que nós queremos não acontecer, é porque não será bom para nós. Ele nos ama. Ele andou solitário, entre aspas, ele andou solitário pela terra para nos ajudar, para nos ensinar, para deixar os ensinamentos do Pai aqui. Então, que trabalhemos. Trabalhe, seja solidário e não se sentirá solitário.